Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós nos congregamos como igreja, a igreja do Deus vivo, cujo mesmo Cristo é o cabeça, para a sua glória. Pai, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Está escrito que ela é viva, poderosa e eficaz. Está escrito que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Usa-me, Senhor, para a tua glória e revela a tua palavra. Ao passo que eu vou pregando, lendo e ministrando, o Senhor vai revelando e dando entendimento. Por isso está escrito que somos participantes do Espírito Santo. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Senhor, para a sua glória, dá o crescimento para aqueles que vão ouvir e receber esse apostolado. Aos que estão aqui em Santo André, aos que estão ao vivo online, em toda a terra, pelo Facebook e YouTube, revela a tua palavra para a sua glória e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Quantos estão agora, Senhor, aguardando esse apostolado, para receber a direção que vem de ti, através do apostolado? De fato, de verdade, nós recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos nós, os gentios. Que a tua graça e esse apostolado seja revelado, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é isso que eles vão ouvir, é isso que a tua igreja vai ouvir agora, a tua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Quem é que pode falar amém ao Senhor? Salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai. Pode se assentar, igreja abençoada. Graça e paz a você no Facebook, graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você que está agora aí ao vivo online conosco para toda a terra. Um graça e paz especial a todos que estão debaixo deste apostolado. Amém? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, tá? No YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado, se inscreva em nosso canal, dá um link, dá um joinha, compartilha, me ajuda a levar a palavra da graça de Deus até os confins da terra, tá? Temos também a Rádio MGA Online. Se você está ouvindo o Rádio da Lei, não precisa mais, tá? Ficar ouvindo condenação, que o diabo está na sua vida, que você vai perder sua salvação. Não para de ouvir essas pregações, para de ouvir essas heresias. Nós temos a Rádio MGA 24 horas online, radiomgaonline.com. Acessa aí, baixa o aplicativo para o seu celular, não precisa mais ficar ouvindo o Rádio da Lei, tá? Cânticos da lei, que diz que você vai perder a salvação, pregações que falam que o diabo está na sua vida, não precisa mais ouvir, não precisa mais ouvir. Ouça a Rádio MGA, 24 horas graça, 24 horas apostolado, www.radiomgaonline.com. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser, amém? Olha, hoje eu tenho um assunto novo, apostolado novo, inédito. Pega aí Bíblia, papel e caneta, que você vai precisar muito, tá? O assunto de hoje é tão interessante que ele trará descanso para a sua alma. Ele vai te fazer, de fato, entender a graça de Deus por nós. Os crentes falam da graça, às vezes falam a graça de Deus, a graça de Deus, igreja da graça, igreja não sei o que da graça, mas não sabem o que é a graça. E o assunto de hoje vai te fazer entender melhor, perfeitamente, a graça de Deus. O conhecimento do assunto de hoje vai te trazer descanso, entendimento, sabedoria. O tema de hoje, entendendo Romanos
6. Abra sua Bíblia, em Romanos, capítulo 6. Entendendo Romanos 6. E então vai ficar claro o que é a graça de Deus, qual foi a graça de Deus por nós, como é a graça de Deus. A Bíblia é uma só para todos. Você evangélico, você de outra denominação, você tem uma Bíblia aí. Então, Romanos, capítulo meia dúzia, basta acompanhar comigo na sua Bíblia. Seja a Bíblia, independente da versão ou tradução, todas as Bíblias têm Romanos capítulo 6. Vamos lá? Bíblia, papel e caneta. Romanos capítulo meia dúzia. Quem já achou aí, diga amém. Romanos 6, versículo 1. O tema hoje, entendendo Romanos 6. Entendendo por quê? Porque se estiver escrito, eu creio, eu vou ler, vou ensinar, pregar o que está escrito. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Paulo falando conosco, os gentios. Nunca se esqueça de Romanos 11, 13. Romanos 11, 13, Paulo diz, convosco falo os gentios. Então, se Paulo diz convosco falo os gentios, em Romanos 11, 13, eu vou ler Romanos 6, então é Paulo falando com os gentios. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? É uma pergunta que ele está fazendo. O que vocês vão dizer? O que alguém dirá? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós o quê? Sublinha aí, ó. Que estamos mortos para o pecado. Nós estamos o quê? Não ouvi. Então diga, eu estou morto para o pecado. Aí alguém ia falar assim, mas como é que eu estou morto para o pecado? Eu não estou nem sabendo de nada. Quando que eu morri? Na verdade, não foi você que morreu. Foi o Senhor que te matou. Partiu dele. Do mesmo modo que você não fez nada para estar vivo em Cristo, você também não fez nada para morrer para o pecado. Por isso o tema hoje, entendendo Romanos 6. Alô, Efésios 2. Ele morreu, você morreu também. Ele ressuscitou, você ressuscitou também. Você não fez nada, não tivemos nenhuma participação. Alô, o assunto hoje, entendendo Romanos 6. Quando você entende, você já entende o quê? A graça. Romanos 6, 2. Nós que estamos como? Diga assim, ó, estamos mortos para o pecado. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Diga, se eu estou morto para o pecado. Você mora no Brasil. Você conhece alguém que já morreu? Conhece alguém que já morreu? Morreu, não morreu? Então, ele morreu. Ele mora ainda no Brasil? Ele mora ainda na casa dele, na rua dele, ele mora lá ainda? Não, porque ele morreu para o Brasil. Ele morreu para aquele endereço. Ele morreu para essa vida. Então, se ele morreu para essa vida, não tem como ele estar nessa vida. Ora, quando dizemos que não somos pecadores, tem lógica e coerência. Como é que somos pecadores? Romanos 6,2. Se estamos mortos para o pecado. Quem está entendendo? Deixa eu regular esse som de novo. A pergunta é uma só. A pergunta é uma só. Aos pregadores, às igrejas, aos ministérios, que dizem que somos pecadores. Aos pastores, aos pregadores, às igrejas, aos ministérios, que dizem que somos pecadores. Como é que podemos ser pecadores se estamos
mortos para o pecado. Verso 2: como viveremos ainda nele, se estamos mortos? Verso 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, sublinha, fomos batizados na sua morte? Eu não falei que não foi você que morreu? Não foi você que morreu. O que diz Efésios 2? Ele vos vivificou, estando vós ainda mortos. Alô? Ele vos vivificou. Não é você que se deu vida. Ele te deu vida. Quando você estava morto. E por que você estava morto? Porque quando ele morreu, você morreu também. Romanos 6,3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então o assunto aqui não é eu. Tinha até uma musiquinha da lei, né? Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida... Mas não foi desde o dia que eu aceitei. A música diz assim: desde o dia que Jesus morreu, a minha vida se transformou. Agora sou feliz. Quem está entendendo? Não é desde o dia que eu aceitei Jesus. É desde o dia que Jesus morreu. Porque tudo começou na sua morte. Depois da morte, a sua ressurreição. Aí, irmão, aí, João 19,30, aí tudo está consumado. Pastor, mas o homem não era um pecador diante de Deus? Era. Verbo no passado. Quando? Na lei. Não cheguei lá ainda, mas Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Por isso, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, Romanos 6,2, estamos mortos para o pecado. Segundo, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Eu quero ver você, agora que diz que todos são pecadores, eu quero ver você desmentir Romanos capítulo meia dúzia. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois, permaneceremos, continuaremos sendo pecadores diante de Deus, para que a graça aumente? De modo nenhum. Diga comigo, nós que estamos mortos para o pecado. Como é que nós estamos? Pastor, eu não estava nem sabendo de nada. Pastor, eu não conheço a Bíblia. Pastor, eu nunca li a Bíblia. Pastor, eu não sou de igreja nenhuma, não estou nem sabendo de nada. Você não está sabendo de nada. Mas está escrito que você já está morto para o pecado. E essa é a sua real posição diante de Deus. Não é nem a sua atual, é a sua real posição diante de Deus. Como eu, como você, como nós estamos, digam, mortos para o pecado. Grave essa frase que você vai precisar dela, hein? Daqui a pouco você vai precisar dela. Como é que nós estamos? Diga, Romanos 6,2. Eu estou morto para o pecado. Como viverei ainda nele? Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos, verbo no passado, não se esquece nunca, você não vai ser ainda, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos, no passado, fomos o quê? Não estou nem sabendo de nada. Se estiver escrito, eu creio. Eu não estou sabendo de nada, mas está escrito o quê? Romanos 6,4. Que fomos sepultados. Nossa, quer dizer então que eu morri e já fui até sepultado? Alô, como é que eu morri e fui sepultado se eu estou aqui agora? Morremos, fomos enterrados, sepultados, e eu estou aqui? Isso é uma alusão ao que Cristo fez na cruz. É assim que Deus nos vê.
Deus nos vê em Cristo. Cristo morreu? Morreu também. Cristo ressuscitou? Ressuscitou também. Por quê? Porque Deus não olha para a sua carne. Ele nos olha, Ele nos vê em Cristo. Se Deus olhar para mim, eu não duro um minuto, Ele vai me fulminar. Porque eu estou cheio de defeito, estou cheio de imperfeições. Então, segundo Coríntios 5,16, Deus não me conhece segundo a carne. Por quê? João 4,24, porque Deus é Espírito. Quem está com ele? Então, Deus é Espírito. João 4,24. Ele não me conhece segundo a carne. Segundo Coríntios 5,16. Ele é o Pai do meu Espírito. Hebreus 12,9. Pai dos Espíritos. Então ele não me vê em carne. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então, ele não me vê em carne. Ele me vê em Cristo. Quem agora está em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Deus não olha para você, para o seu cabelo, para a sua carne, para a sua beleza, para a sua altura, para a sua formosura. Ele não olha para a sua cultura. Ele não te vê em carne. Deus te olha em Cristo. Se você está em Cristo, nenhuma condenação em você. Romanos 8,1. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Segundo Coríntios 5,17. Mas por que é assim? Porque aquele modo antigo de ver o homem como um pecador, essas coisas velhas já se passaram. Diante de Deus tudo se fez novo. Quem está entendendo? Entendendo Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele como? Pelo batismo na morte. Quando ele morreu, o que aconteceu com a gente? Morreu também. Olha lá, ó. Romanos 6,4. Fomos sepultados com ele pelo batismo. Não é o batismo de João Batista. Por isso que em graça não precisa de batismo em águas. Por isso que em graça quer dizer em Cristo. Por isso que em graça não precisa se batizar nas águas. Por quê? Porque Romanos 6,3. Fomos, olha o verbo aqui, ó. Fomos batizados em Cristo Jesus. Como assim? Fomos batizados na sua morte. Então o que nos garante a salvação não é o batismo de João Batista, que era das águas. É o batismo na sua morte. Porque Jesus morreu, pela graça somos salvos. Quem está entendendo a graça, hein? Porque Jesus morreu, estamos abençoados. Efésios 1,3. Porque Jesus morreu, somos libertos. Gálatas 5. Então, não é pelo que eu fiz. O tema hoje, entendendo Romanos 6. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez. É pelo que Jesus fez. Está claro ou não está claro? Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Como assim, pastor? Aí Paulo dá um exemplo. Para quê? Sublinha aí, ó. Como Cristo ressurgiu dentre os mortos. O que aconteceu com Cristo? Ele? Dentre os mortos. Está claro ou não está claro? Dentre os mortos quer dizer, outros morreram também. Tipo o ladrão na cruz. Morreu junto com ele. Ele ressurgiu dentre os mortos. Havia outros mortos. Naquele dia não morreu só Jesus. Morreu muitas pessoas. Sempre morrem pessoas na face da terra. Então, só que Jesus ressurgiu dentre os mortos. De sorte que, Romanos 6,4, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como, ao exemplo, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, e como é que ele ressurgiu? Pela glória do Pai. Entendeu que ele ressurgiu dos mortos? Quem entendeu? Então, como ele ressurgiu dentre os mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é uma novidade de vida? O que é algo novo? Antes o homem era um pecador. Da morte para frente não será mais. Agora é algo novo, é uma vida nova, é uma nova criatura, é uma novidade de vida estar em Cristo. Quem está entendendo? Estou falando.
Abba, Pai. Glória a Deus. O assunto hoje, entendendo Romanos 6, verso 5. Aí Paulo começa, parece que as pessoas não entendiam, então ele foi claro. Se fomos plantados juntamente com ele quem? Jesus. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança. O assunto aqui é só uma comparação, abençoados. Está claro ou não está claro? Jesus não morreu na cruz? Morreu ou não morreu? Mas você não morreu na cruz. É só uma semelhança. Ele morreu, diga, eu morri também. Ele ressuscitou, para nós é uma semelhança. Diga, eu ressuscitei também. Romanos 6, verso 5. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo? Não tem como acontecer uma coisa sem acontecer a outra. É a mesma coisa do assunto sobre a vinda do Senhor. Não tem como ter acontecido uma coisa sem acontecer outra. É o que prova que não aconteceu ainda a vinda do Senhor. O que Paulo disse, nem é meu assunto hoje. O que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 15, 16, 17. O que ele diz? Que Jesus morreu e ressurgiu. Aí ele disse, na sua vinda, os que morreram em Cristo, olha os sinais, os que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro. Depois, nós, os que tiverem vivos para a sua vinda, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, os que morreram em Cristo vão ressurgir. Não vi ninguém ressurgir. O Google não falou que houve essa ressurreição. O Wikipédia não diz que houve essa ressurreição. Ninguém fala que houve, porque não houve essa ressurreição. Não está registrado na história. Jesus nasceu, está registrado na história. Jesus morreu, está registrado na história que ele morreu. Jesus ressuscitou, está registrado na história que Jesus ressuscitou. Jesus voltou, a história não diz isso. Ninguém registrou isso. O maior evento esperado do mundo, Jesus voltou e não foi registrado. Ninguém viu, ninguém falou, ninguém registrou, não está na história. Então Jesus voltou e não está registrado. Os mortos ressuscitaram e não está registrado. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Já houve o arrebatamento e não foi registrado. Nem a vinda, nem a ressurreição dos mortos e nem o arrebatamento. Não tem coisa errada aí, não? Não tem como ter acontecido uma coisa sem as demais. Ou seja, se Jesus morreu, também ressuscitou. Por isso, Romanos 6, olha aí o verso 5. Romanos 6, 5, parte B. Também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, se ele morreu, nós morremos também. Se ele ressuscitou, ressuscitamos também. Só que esse ressuscitar aqui não é o ressuscitar dos mortos. Aqui é só uma semelhança. Alô, pega sua caneta aí. Romanos 6, verso 5. Se fomos plantados juntamente com ele, circule na semelhança. Circule aí. Ou seja, não é de um modo literal. É só uma comparação. Quem está entendendo? Romanos 6, verso 6. O assunto hoje, entendendo Romanos 6. Romanos 6, 6. Pois sabemos isto. O que Paulo sabia, hein? Pois sabemos isto. Olha que gostoso saber isso. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ué, o velho homem foi com ele crucificado? Qual velho homem? Quando? Como assim? Não estou entendendo. Irmão,
Escreva isso. Não se entende de um modo literal. Está claro? É só uma comparação que Paulo está fazendo. Por isso que Jesus precisava morrer. Alô? Porque se ele não morresse, nós também não morreríamos. E por isso que ele tinha que ser diferente de todos que morreram. Ele tinha que ressuscitar. Porque se ele não ressuscitasse, nós não iríamos ressuscitar. E se nós não morrêssemos e não ressuscitássemos, não seria uma nova criatura. Ainda seria velha, como era no tempo de Moisés. Claro, e estaria no pecado. O que está entendendo? Romanos 6,6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê, hein? Para quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. Então diga comigo assim, ó. Aquele corpo que pecava não existe mais diante de Deus. Porque o que é pecar? Ah, aquela pessoa está fumando, ele está pecando. Não, isso não é pecar. Olha, ela está se prostituindo, ela é prostituta, ela está pecando. Isso não é pecar. Em Gálatas 5, Paulo não disse que prostituição é pecado. Ele falou em Gálatas 5, tem Bíblia aí? Ele falou em Gálatas 5 que prostituição é uma obra da carne. E ele disse em Gálatas 6,7, não erreis. Ou seja, não se prostitua. Gálatas 6,7, tudo que você plantar, você vai colher. Por que Paulo não atribui ao pecado? Romanos 6,2, porque nós estamos o quê? Mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Ah, pastor, você está dizendo que prostituição é correto? Eu falei isso? Você está dizendo que prostituição então é certo? Eu falei isso? Ah, você está dizendo que Deus apoia a prostituição? Eu falei isso? Não, estou te dizendo, e te dou fundamento, Gálatas 5, 19, 20, 21, que prostituição é uma obra da carne, é uma atitude que a carne comete. E se a carne comete essa atitude e tantas outras erradas, a carne vai colher isso aí. Por que tem pessoas na cadeia? Por que tem pessoas com câncer? Por que tem pessoas que morreram de AIDS? Por que tem pessoas que tiveram sífilis e DST, doenças sexualmente transmissíveis? Por quê? Por causa das obras da carne. Agora me entenda uma coisa, se você não cometer as obras da carne, você não vai ter nenhuma consequência da carne. Por isso Gálatas 6,7, não erreis. Em outras palavras, você e não Deus é responsável por você. Porque ele falou não erreis. Quem está entendendo? Você é responsável por você. Se você matar uma pessoa, o que vai acontecer com você? Você vai perder a sua salvação? Não, não vai perder, mas você vai para a cadeia. Menino bonito desse, novão, com 20 anos, vai ficar preso 40 anos? Então não mate ninguém, porque se matar você vai preso. E dependendo do país, prisão perpétua. E aí? Dependendo do país, pena de morte. E pasmem, Deus não tem nada a ver com isso. São leis da terra. Romanos 13. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades, pois não há autoridade que não seja dada por Deus. São leis da terra. Matou, cadeia. Matou, presídio. Matou, dependendo do lugar, cadeira elétrica. Matou, dependendo do lugar, prisão perpétua. Então não é uma questão de pecado. Porque o pecado foi aniquilado. Hebreus 9, 26. Pela morte de Jesus. O que era pecar? Quer escrever isso? O que era pecar? Pecar era quebrar uma lei de Deus, um mandamento de Deus, uma ordenança de Deus. Então, a lei, ela 600 e tantos mandamentos. Alguns falam 613, eu não tenho coragem de falar exatamente 613, pode ser 614, 615. Então é melhor falar 600 e pouco. Né? Pode ser 612, dependendo da tradução, da versão. Então não é certo, tem 613 certinho. Não é certo. Mais de 600 mandamentos. A lei
tinha mais de 600 mandamentos. Quem quebrasse esses mandamentos estava pecando diante de Deus. Estava cometendo pecado. Logo, pecar era quebrar os mandamentos de Deus, as leis de Deus, as ordenanças de Deus. Agora, como é que eu vou quebrar uma lei de Deus se nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Como é que eu vou pecar se eu estou morto para o pecado? É isso que Paulo está ensinando aqui. Quem é que está entendendo? O que Paulo está ensinando no seu apostolado? O que Paulo está ensinando? Que uma coisa era uma coisa e outra coisa é outra coisa. Paulo está dizendo assim, ó, o pecado era no tempo da lei. Na lei se falava pecado. E na graça, como é que se fala? Obras da carne. Isso não quer dizer que tem o apoio de Deus, que tem o aval de Deus, que tem o apoio das autoridades da terra. Não. Quer dizer o quê? Ficou mais claro que se você cometer crimes, penalidades, você vai ter que pagar por eles. E interessante que essas coisas que você faz na carne não afetam o que Deus fez no seu espírito. Eis o motivo por que existem ladrões. Tem gente que não aceita isso, mas não posso fazer nada. São pessoas que não conhecem a graça. Eis o motivo por que existem ladrões, bandidos, prostitutas que são salvos pela graça. Ah, pastor, você está louco de falar isso? O ladrão salvo pela graça? Você é louco? É? E o ladrão da cruz era o quê? Lucas 23. O ladrão era o quê? O ladrão da cruz. Para você que não aceita dizer que tem ladrão salvo, para você que fala que todo ladrão vai para o inferno, que toda prostituta vai para o inferno, que todo cachaceiro vai para o inferno, para você que não aceita porque não entende, e não entende porque não conhece, para você que não aceita um ladrão ser salvo pelos crimes que ele cometeu. Ah, então você está apoiando o crime? Claro que não estou falando isso. Os crimes que ele fez, ele vai ter que pagar para a justiça, para a autoridade. Mas olha a graça de Deus. Não há nada que ele faça, que ele fez ou venha fazer, que anule o que Jesus fez por ele na cruz. Essa que é a graça. Ah, então vou fazer também. Olha, a cadeia ainda tem lugar para você lá, se você quiser ir, tá? Ah, então vou matar, vou roubar. Você vai matar? Depois você vai para a cadeia. E você sabe onde eu vou estar? Na praia, fazendo um churrasco, e depois eu venho para o culto aqui no MGA. Você não vai poder vir, você vai estar preso. Por isso, 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está claro ou não está claro? Diga pela fé, eu estou entendendo as leis da graça de Deus. Mudou. Hebreus 7,12. Mudou a lei. Já não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Não é mais a lei de Moisés, que separava o homem de Deus. Isaías 59. Agora Paulo disse em Romanos 8 que nada nos separa. Então você tem que estar esperto. Não é porque não te separa que você deve cometer crimes e viver em libertinagem. Porque Gálatas 6,7, não me canso de falar, tudo que você plantar você vai colher. Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos isto, e eu já sei também, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Paulo até explicou porque o corpo do pecado foi desfeito. Alô, olhem para mim. Não é esse corpo aqui que você está vendo. Olhem para mim. Está vendo esse corpo? Não é esse corpo que foi desfeito. Mas Romanos 6 diz, o verso 6, sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja... Mas não é esse corpo aqui que é o corpo do pecado. Tem caneta aí? Corpo do pecado era o corpo antes de Cristo. Era a carne antes de Cristo.
Nós não estamos antes de Cristo, nós estamos depois. Então, o corpo do pecado foi desfeito em Cristo, assim como o fim da lei é Cristo. Acabou a lei em Cristo, acabou também o corpo do pecado. Está claro ou não está claro? O corpo do pecado foi o quê? Desfeito. Para quê? Romanos 6,6. Para que você não sirva mais o pecado. E por que não servir mais o pecado? Romanos 6,4. Porque agora você anda em novidade. Agora você anda em novidade de vida. Eu não consigo entender os evangélicos. Eles estudam para ser pastores, fazem seminários, fazem teologia, fazem curso, estudam a Bíblia, os evangélicos. Mas eles se consideram pecadores perdoados. Se você foi perdoado, então você não é mais pecador? Você tinha uma dívida, a dívida foi paga. Como que você é um caloteiro justificado, um caloteiro perdoado? Fica feio, né? Olha lá o caloteiro perdoado chegando. Não fica feio? Claro, eu não sou mais caloteiro. Então eu não sou mais pecador. Porque Jesus pagou pelos meus pecados. Jesus ele cravou os pecados na cruz, ele aniquilou o pecado. Então não me chama de pecador, não me chama de caloteiro, porque eu não devo nada, a dívida já foi paga. Está claro ou não está claro? Pode chamar alguém que não deve nada, chamar de caloteiro? Não fica feio? Numa festa, 100 pessoas, o caloteiro chegando aí, pode chegar, caloteiro, vai entrando. Como é que você vai chamar uma pessoa que não deve nada de caloteiro? Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Como é que você pode chamar aquele que está justificado, aquele que não tem nenhuma condenação nele, como que você pode chamar ele de pecador, se nenhuma condenação há nele? Quem está entendendo? Graça e paz, irmão, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Os anjos te trouxeram aqui. Estamos lendo Romanos capítulo 6. Vamos para o verso 7. O assunto hoje, entendendo Romanos 6. Romanos capítulo 6. Vamos para o versículo 7 agora. Olha o verso 7. Ó. O assunto hoje, entendendo Romanos 6. Olha o verso 7. Porque aquele que está morto, Romanos 6,2. Como é que nós estamos? Fala a mensagem completa. Mortos para o... Então vamos lá. Como é que nós estamos? Mortos para o pecado. Agora lê o verso 7. Romanos 6,7. Porque aquele que está morto, ele está o quê? Justificado do pecado. Então está claro que nós não somos pecadores, porque nós estamos justificados do pecado. Ou não é isso que está escrito? Ou não é isso que está escrito? Pastor, como é que você pode chamar alguém de pecador se ele está morto para o pecado? E se ele está morto, Romanos 6,7, ele está o quê? Justificado do pecado. Ele já não deve mais nada. Não pode chamar de pecador. Não pode chamar de caloteiro, que não deve. Está claro ou não está claro? Vê como que a teologia está errada. Vê como as igrejas evangélicas estão erradas. Vê como que os pastores estão errados em chamar um justificado de pecador. Todavia, se as igrejas estão erradas, os pastores estão errados, João estava errado. Porque o que eu ensinei quarta-feira passada? O João disse, se dissermos que não temos pecado nenhum. Ô João, você vai morrer sem entender isso? Que não temos pecado nenhum? Por que não temos pecado nenhum? Romanos 6,2. Porque nós estamos como? Mortos para o pecado. Romanos 6,2, estamos mortos para o pecado. Romanos 6,7, aquele que está morto, ele está o quê? Justificado do quê? Do pecado. Então, se ele está justificado do pecado, pode chamar ele de pecador? Está entendendo, pastor? Pastora, está entendendo? O bispo está entendendo? Igrejas estão entendendo que não se pode chamar de pecador quem está justificado do pecado? Romanos 6,7. Só quem está entendendo. Continua. Romanos 6,8. Ora,
Eu adoro quando Paulo fala isso. Tipo assim, vocês não estão entendendo ainda? Romanos 6,8, cadê a caneta? Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Diga amém. Romanos 6,9, pois sabemos que, outra coisa que Paulo sabia, Romanos 6,9, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, Romanos 6,9, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6,10, por quê? Pois quanto a ter morrido, cadê a caneta, hein? Cadê a caneta? Romanos 6,10, sublinha, de uma vez morreu para o pecado. Sublinha aí, eu quero ver um pecador, eu quero ver um pastor te chamar de pecador agora. Sublinha aí, ó. Romanos 6,10, pois quanto a ter morrido, digam assim, ó, morrido. Romanos 6,2, ó, como é que nós estamos? Mortos para o pecado. Como é que nós estamos? Romanos 6,2, como é que nós estamos? Mortos para o pecado. Então Romanos 6,10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós podemos dizer como? Levante a mão e diga, eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Então por que os pastores chamam os crentes de pecadores? Porque estão baseados em João, 1 João 1. E por que o João disse que não há homem que não peca? Porque João estava baseado em 1 Reis 8. 1 Reis 8:46 diz lá, ó, não há homem que não peque. Claro, debaixo da lei todos eram o quê? Pecadores. Mas nós estamos debaixo da lei? Estamos debaixo da graça. Fomos justos? Então isso quer dizer que o João nasceu, cresceu e morreu sem entender a graça de Deus em Cristo. Como muitos evangélicos, igual até meu pai, seu pai, morreu sem entender a graça de Deus em... Qual que era a graça de Deus em Cristo? Tirou o pecado. A graça é essa. Ele tirou o pecado. Ele cravou na cruz. Ele aniquilou o pecado. A graça foi essa. Na lei, o homem era um pecador. Jesus morre, foi cuspido, foi esbofeteado, foi chuchado, sofreu, carregou uma cruz com 450 quilos nas costas, morreu pendurado, morreu. O homem era um pecador. Ele passa tudo isso e o homem continua sendo um pecador? Então por que ele morreu na cruz? Por isso Gálatas 2:20, não anulo a graça de Deus. Porque se a justificação provém da lei, então Cristo morreu? Então ele morreu em vão. Gálatas 2:20. E eu te pergunto, Cristo morreu em vão? Não. Mas para João parece que tinha morrido em vão. Porque mesmo Jesus tendo morto e ressuscitado, o homem ainda era um. O que não tem lógica. Se ele morreu pelos... Cadê o João? Não veio hoje? Ah, o João não veio hoje, eu ia explicar isso para ele. Não, esse João aqui não vale. Esse é um João em graça, esse não vale. Romanos 6:10. Coloque o seu dedo no verso 10. O assunto hoje, entendendo Romanos 6. Se você conhece alguma pessoa que diz, que morre dizendo que somos pecadores, depois você dá essa pregação para ele. Mas antes você pergunta se ele crê na Bíblia. Porque eu estou lendo Romanos capítulo 6, versículo por versículo. Ele não vai falar que a Bíblia é uma mentira, né? Porque ele é crente, ele é pastor. Ele não vai falar que está errado, eu só estou lendo. Como é que está errado se a Bíblia dele é igual? Romanos 6:10. Eu vou ler o 10 de novo porque eu preciso ler o 11. E no 11 vai ser tremendo, hein? Tem uma revelação no verso 11. Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido... Então quer dizer que nós já? Romanos 6:2, estamos mortos para o pecado. Amém? Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, alô, cadê a caneta? Cadê a caneta? Cadê a caneta?
assim também vós, circule, considerai-vos. Olha o segredo para viver em graça, hein? Livre de má consciência. Considerai-vos mortos ao pecado, Romanos 6,10, e vivos para Deus. Romanos 6,11, considerai-vos mortos ao pecado, Romanos 6,10, e vivos para Deus. Está claro ou não está claro? Se um pastor ouvir essa mensagem aqui, ele não pode nunca mais dizer que alguém é pecador. Porque se ele disser que alguém é um pecador, ele está dizendo assim, ó, a morte de Jesus na cruz não valeu para nada. O que seria uma grande blasfêmia. Porque Hebreus 9, verso 12, diz que o sangue de Jesus foi o sangue do Deus vivo. E aí? O sangue do Deus vivo não valeu para nada? Foi derramado, Hebreus 9,12, foi derramado na cruz pelos seus pecados. E você ainda continua um pecador? Então o sangue não valeu para nada. E se o sangue do Deus vivo não valeu para nada, qual o sangue que vai valer? Hebreus 9, o de bodes, o de touros e o de bezerros, que é o que Moisés aspargia no altar antes de Cristo, debaixo da lei, o sangue de bezerros vai tirar o seu pecado? Se o sangue de Cristo não... se você ainda é um pecador, se o sangue de Cristo não tirou o seu pecado, o sangue de uma pomba, de um carneiro, vai tirar o seu pecado? Acho melhor você ler Hebreus 9 depois, tá? Do verso 12 em diante. Hebreus 9, do verso 12 em diante. Você vai ver. Paulo comparando o sangue que Moisés derramava por meio de carneiros e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Por isso que João 1, verso 29, está escrito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João falou Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro, ele seria sacrificado, e o profeta Ezequiel disse o quê? Sem derramamento de sangue não há perdão dos... Então o Cordeiro teria que ser sacrificado para derramar o sangue na cruz. Por isso que Moisés derramava o sangue. Por quê? Tem caneta aí? Tudo na lei era uma alusão do que iria acontecer em Cristo. Por que se ungia com óleo na lei? Uma alusão ao Espírito Santo que seria nos dado, derramado. Por que se batizava em águas do João Batista? Por que batizava em água? Uma alusão ao batismo em Cristo. João Batista disse em Mateus 3,11: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele estava falando de um outro batismo. Ele está dizendo, o meu é temporário, mas o dele será para sempre. Por que se fazia sacrifícios na lei? Hebreus 8, versículo 5, diz o quê? Sacrifícios não quiseste. Hebreus 10, 5. Hebreus 10, 8. Sacrifício que se oferecia segundo a lei. Então, tem caneta aí? Tudo na lei, tudo. Sacrifício, oblações, oferta pelo pecado, simbologias, rituais, tudo era uma alusão à graça. Por isso Hebreus 10 diz o quê? O que diz Hebreus 10, verso 1? A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não uma imagem exata, não pode nunca, Hebreus 10, 1, a lei não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem, tirar pecados. Hebreus 10, 2, de outra forma, nunca mais oferecer pecado? Quantas vezes Moisés cortou o pescoço da ovelha, do cordeiro para derramar o sangue? Quantas vezes Moisés, Davi, quantas vezes fizeram isso? Incontáveis. Por que fazia? Porque não podia tirar. Não podia tirar pecado. Tem caneta aí? Na lei, perdoava o pecado, vírgula, mas não tirava. Tem caneta aí? Na lei,
perdoava o pecado. Por isso que o sacerdote, o profeta, ele oferecia um sacrifício a Deus para que os pecados fossem o quê? Perdoados. Mas não era tirado. O homem ainda continuava um pecador. Por quê? Porque na lei o pecado não era ele não era tirado, ele era perdoado. O que diz Colossenses 1,14? Que nós temos a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Então na lei perdoava, e na graça os pecados, além de ser perdoados, nos foram tirados. Colossenses 2,13, tirou de nós e cravou na cruz. Eu quero ver quem não entende isso. Eu quero ver quem que não entende isso. Eu quero ver quem que não entende. Colossenses 2,13, perdoou todos os nossos pecados, tirando do meio de nós, cravando na cruz. Alô? Colossenses 2,13, Cristo na cruz, tirou de nós o pecado e cravou na cruz. O pecado não está em mim, o pecado não está em você. Romanos 6,2, o seu corpo do pecado foi morto, foi desfeito. Romanos 6,2, estamos mortos para o pecado. Está claro ou não está claro? Que o Espírito Santo te revele. Isso é sério. Você está morto para o pecado, eu não posso te chamar de pecador, você está morto para o pecado. Romanos 6, versículo 7. Se você está morto, você está justificado do pecado. Como é que eu vou te chamar de pecador se você está justificado do pecado? Romanos 6, verso 7. Quero ver o pastor desmentir isso aqui. Eu quero ver um pregador falar que está errado. Eu quero ver. Me liga, manda um WhatsApp, manda e-mail, vai na minha casa, se vira. Vem falar comigo. Me prova que está errado. Me prova que está errado. Porque se você falar que está errado, você não serve para ser um homem de Deus. Você não serve para servir. Você não pode nem pegar na Bíblia. Porque eu estou lendo o que está escrito em Romanos 6. Você não é louco de falar que não é assim. Eu só estou lendo. Você não é louco de falar que não é assim. Esse pastor está louco. Não é assim não. Não é assim não? Vem falar comigo e nós vamos orar diante de Deus. E aí eu vou ler Romanos 6. Vou fazer igual Moisés fez com Coré. Números 16, Coré se levantou no meio da congregação, começou a incitar o povo contra Moisés. Coré incitou o povo contra Moisés. E isso chegou no ouvido de Moisés. E o Moisés, como homem de Deus, tinha que tomar uma atitude. Coré e todos os seus 250 pessoas. Amanhã nós vamos fazer saber a quem o Senhor escolheu. Se a mim, a mim. Se a você, a você. Sem problema algum. Amanhã mesmo nós vamos saber e toda a congregação vai saber quem é o escolhido do Senhor. Nem esperou chegar o amanhã. A terra se abriu e engoliu o Coré com 250 pessoas. Nem esperou chegar o amanhã. Que o negócio era para amanhã de manhã. A terra se abriu. Eu estou lendo Romanos 6. Que diz que nós estamos justificados do pecado. Me traga alguém que fala que não é, que é mentira, que eu estou mentindo, que eu estou inventando, que não é assim. Me traga aqui, vem até mim, que nós vamos orar e eu vou falar sério com Deus, sobre mim e sobre você. Nós vamos orar e eu quero ver o que Deus vai fazer. Se você falar que não é assim como está escrito. Quem está entendendo? O MGA é um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Moisés disse, e Paulo também, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada a palavra de Deus. Eu tenho aqui 1 ou 2 ou 3 testemunhas que eu estou lendo Romanos 6 e que a sua Bíblia é igualzinha à minha e que ela diz isso mesmo. Eu tenho testemunha aqui? Isso me faz dormir em paz, isso me basta. Romanos 6,11. Romanos 6,11. Não, porque nós não estamos brincando de igrejinha, né? Os pastores estão por aí desmentindo, dizendo que é heresia, dizendo que é mentira, dizendo um monte de besteira. Ué, texto isolado, estou lendo um capítulo inteiro. Como que o texto é isolado?
Cuidado que ele cita só pedacinho da Bíblia. Eu estou lendo Romanos 6, capítulo inteiro. O assunto é entendendo Romanos 6. Se dizem pastores, né? Eu era um pastor. E quando a graça chegou em minha vida, a primeira coisa que eu fiz não foi consultar um pastor, consultar alguém. Quando a graça chegou em minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi consultar a Deus e a sua palavra. E eu falei assim, ó, que essa frase é minha, tá? Eu falei, se estiver escrito, eu creio. Sabe o que o Espírito Santo fez? Numa segunda-feira? Era fevereiro de 1997, numa segunda-feira, 10:50 da tarde. Sabe o que o Espírito Santo fez? Me pegou e me disse, abra sua Bíblia em Romanos 8. A Bíblia estava na estante, eu já estava chorando, embriagado do Espírito Santo. Quando eu abri a Bíblia, caiu bem em Romanos 8. Abre em Colossenses 1, abre em Efésios 1, abre em Romanos 5, abre em Romanos 3, abre em Romanos... Eu ia falar para ele que é mentira, que está tudo errado. Não consegui fazer isso. Não tem como, não consegui. Porque eu tinha falado. Quando a graça chegou em minha vida, eu era um pastor da lei. Filho de pastor, tradicional. Essa é a minha história. Eu sou filho de pastor. Quando eu nasci em 67, meu pai já era pastor, dirigente da igreja. Eu nasci vendo meu pai fazer batismo, unção com óleo. Eu cresci vendo isso aí. Eu sou filho de pastor. Então eu sou filho de um pastor da lei. Eu nasci na lei. E quando a graça chegou em minha vida, como eu sempre criei na Bíblia, como todo bom crente, o que eu falei? Eu só vou crer se estiver escrito. Querendo dizer o quê? Não, eu não creio em qualquer coisa, não. Tem que ter fundamento. Então eu falei que só ia crer se tivesse escrito. Pois bem, passou um mês, o Espírito Santo me pegou. Eu tinha esquecido já que eu tinha falado isso aí. Mas quando ele se manifestou em mim, eu falei, nossa, ele ouviu o que eu falei. Eu pensei, porque eu falei o quê? Eu só ia crer se tivesse. Primeira coisa que ele falou, abre sua Bíblia em Romanos 8. Só eu e ele, não tinha ninguém na sala. Ele falava, abre em Romanos 8, versos 29 e 30. Chorando. As letras da Bíblia pulavam assim, ó. As letras pulavam. Abre aí em Efésios 1:5. Abre aí em Efésios 1:3. Abre em Efésios 2:8. Eu ouvi ele falar. Abre em Colossenses 2. Abre em Colossenses... Fiquei ali mais de 2 horas, ele me revelando a palavra. Eu ia falar o quê? Que era mentira? Eu ia falar que estava errado? Não consegui, não tem como falar. Porque quando eu ia ver, estava tudo escrito. Como é que eu vou falar que está errado? Está tudo escrito. Foi aí que eu me converti de verdade. A Cristo. Converti a Cristo. O que é converter a Cristo? Aceitar de fato o que Ele fez por mim. Morreu para me salvar, morreu para me perdoar, morreu para me justificar. Eu me converti de fato a Cristo. Ficou claro que eu não estava de fato convertido a Cristo. Ficou claro. Ficou claro, ué. Ficou claro, eu não tenho vergonha de falar. Eu não estava convertido a Cristo. O que é convertido a Cristo? Aceitando, recebendo tudo o que Ele fez por mim e dando glória a Ele. Ele morreu e eu sou salvo. Ele morreu e tirou o meu pecado. Ele morreu e me justificou. Eu estava dando glória a Ele. Não era mais eu aceitei Jesus. Então, depois que isso acabou, não era mais assim. Aí eu me lembrei do que Paulo falou. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu não fazia isso. Depois que irmãos, depois que tirou eu. Aí é Ele. Salmo 103. Foi Ele e não nós. Ficou claro? E é isso que os pastores têm que fazer. Se converter de fato a Cristo. Porque é impossível uma pessoa que Jesus morreu por ele para tirar o pecado, ainda tenha pecados. Senão ele vai ter que morrer de novo. O que Hebreus 10 diz que é impossível. Hebreus 9 diz que foi uma única vez. Hebreus 6 diz
que é impossível. Ora, se é impossível que ele não vai morrer de novo e que ele morreu uma única vez, então o que ele fez de fato e de verdade está feito, é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem como mudar, ele já fez. A questão é que... Tem caneta aí? A questão é que a tradição falava mais alto do que a palavra de Deus. Esse era o problema. Por que os católicos não se convertem a Cristo? Por causa da maldita tradição. Por que não tiram a Ave Maria? Se a Ave Maria nem na Bíblia não está. Por que não tiram a Ave Maria? Nem na Bíblia não tem Ave Maria. Por que não tiram? Porque a Ave Maria não é um mandamento de Deus, não é graça, não é apostolado, não é lei de Moisés, não é nada. A Ave Maria é uma forte tradição religiosa. Está me entendendo? Não existe Ave Maria na Bíblia. Não existe sinal da cruz na Bíblia. Por que fazem se nem na Bíblia não tem nenhuma pessoa que fez sinal da cruz? Por que fazem? Por causa da tradição. Meu bisavô fazia, meu avô fazia, meu pai e minha mãe faz, eu faço também. Meu filhinho, é uma tradição isso aí. Não quer saber se está certo, se está errado, se tem fundamento, se está na Bíblia. Para eles não interessa a Bíblia. Para eles interessa a tradição da igreja. É só isso que interessa. Nós sempre cremos na Ave Maria, na Fátima, no São Jorge, no São não sei o quê. Eu não quero nem saber se está escrito. Nós sempre cremos assim. Então isso é uma tradição. E em Mateus 15, Jesus censurou os fariseus por causa da tradição. Em Mateus 15, Jesus diz: por que quebrais vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aí Jesus falou para eles: hipócritas fariseus, bem disse Isaías, esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Para falar a Ave Maria, maior reverência. Para fazer o sinal da cruz até ajoelha, maior reverência. Mas para crer na palavra de Deus, não há um que acredita nela. É só da boca para fora. Isaías diz, e Jesus diz: esse povo me honra só da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Não é nem meu assunto. Está claro ou não está claro? Vamos continuar para terminar? Romanos 6,11. Assim também vós, esse é o segredo para viver livre de má consciência. Veja na sua Bíblia. Não, veja na sua Bíblia. Romanos 6,11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. O que eu tenho que fazer? Está escrito aqui? O que nós temos que fazer? Está escrito ou não está escrito? Mas o que o sistema faz? O que as igrejas evangélicas no geral faz? Se consideram vivos para o pecado. E o que Paulo está dizendo em Romanos 6,11? Considerai-vos mortos para o pecado. Está escrito ou não está escrito? Mas o que a tradição ensinou? O que a teologia ensinou? Que todos são pecadores. Então os evangélicos todos dizem que são pecadores. Eles se consideram uns aos outros pecadores. Mesmo Cristo tendo morrido por eles na cruz. Isso não vale. O que vale é que eu sou um pecador diante de Deus. Quem está entendendo? Quando Romanos 6,11 diz o quê? Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha pergunta é essa: a sua Bíblia tem Romanos 6,11 ou só a minha, hein? Hã? Você está me assistindo aí? Você está aí ainda? A sua Bíblia tem Romanos 6,11 ou só a minha que tem Romanos 6,11? Bom, deixa eu ver se tem outra Bíblia. Eu vou pegar outra Bíblia. Ah, vou pegar a Bíblia católica. Espera aí, vou pegar a Bíblia do padre. Espera aí um pouquinho. Eu tenho aqui a Bíblia Ave Maria e tem a Bíblia do padre também aqui, ó. Vou pegar a maior ainda. Essa é a que o padre usa. Está aqui, ó. Aqui. Versão Ave Maria, Bíblia católica, versão Ave Maria. E a Bíblia do padre. Já foi na igreja católica? Não tem uma Bíblia grande? Olha lá, essa aqui é a do padre. Olha lá. Eu vou ver se tem Romanos 6,11. De repente só na minha. Então vou ler a do padre. Vamos ver. Porque o padre não fala isso, né? Então ele não fala, talvez não está na Bíblia, né? Então
Romanos 6, vamos ver se tem Romanos 6, Daniel, Lucas, Romanos, já achei, Romanos 6, vamos ver se tem o verso 11 aqui, Romanos 6, 11, na Bíblia do Padre, Romanos 6, 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Ué, mas aqui está mandando considerar vivo para o pecado. E depois ele fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Então ele não está se considerando morto para o pecado. Então Romanos 6,11 não vale nada na Igreja Católica. Então lá não vale nada. Romanos 6,11 lá não vale nada. Eu vou ler a Bíblia Ave Maria. Eu tenho aqui, ó, Bíblia Católica, versão Ave Maria. Está aqui, ó. Olha lá. Versão Ave Maria. Eu vou ver se tem Romanos 6. Vamos ver se tem aqui. O problema não é o padre, tá? O problema não é os católicos. O problema é o catolicismo, é o sistema. O sistema que está errado, tá? Tem que parar de crer na tradição para crer na Bíblia, na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Romanos 6, vamos ver se aqui tem. Romana, Bíblia Ave Maria. Achei. Romanos 6, está aqui, Bíblia Ave Maria. Romanos 6, verso 11. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Então tem coisa errada. Porque a Bíblia Ave Maria fala isso, a Bíblia do Padre fala isso, e eu tenho mais uma aqui para ninguém dizer que eu estou inventando, mentindo. Tem mais uma, a Bíblia do Padre está aqui, mais outra, aquela grandona que o Padre... Eu vou ver se aqui tem Romanos 6, tá? Deixa eu ver se... Porque de repente só a minha que tem, né? Então, Romanos, vamos ver se tem Romanos aqui. Vamos ver se tem Romanos 6. Eu acho. Só se não tiver, né? Só se não tiver, porque vamos ver. Ué, será que essa aqui não tem? Oh, será que não tem Romanos 6? Macabeus... Né? Aguenta aí que eu vou ver se eu acho, tá? Deixa eu ver, acho que não tem, hein? Hebreus, Timóteo, Coríntios, Romanos. Achei. Romanos 6, versículo 11. Vamos ver, essa aqui é outra Bíblia. Ó. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos que estáis... Essa aqui está melhor, hein? Nossa, eu vou começar a usar essa Bíblia. Essa aqui está melhor que a minha. Romanos 6,11, ó. Assim também vós considerai-vos que estáis certamente mortos ao pecado, mas vivos para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Pô, se a Bíblia é tão clara, por que ainda rezam Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, se está escrito para se considerar morto para o pecado? Quem quer me explicar isso? Chama o Papa para ele me explicar isso aqui. Eu só estou lendo Romanos 6,11. Só estou lendo Romanos 6,11. Tem coisa errada. Será que está errado com a Bíblia? A Bíblia não pode estar errada. 1, 2, 3, 4. Já li 4 Bíblias. A Bíblia não pode estar errada. O que está errado então? Se a Bíblia manda se considerar morto para o pecado, e você vai nesse lugar e eles falam que você é um pecador, o que está errado então? Será que a Bíblia está errada? Foi eles que traduziram a Bíblia. E agora, como é que faz? Deixa eu continuar. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Traduzindo, não ande nas obras da carne. Uma coisa é o pecado de Adão, que separava o homem de Deus. Outra coisa é o pecado na sua carne. Prostituição, vício, bebedice, orgia. Esse pecado na carne é chamado de obras da carne. Então Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos, Romanos 6,13, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, mesmo com a Bíblia na mão estão mortos. Entendeu o que estou falando, né?
Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está claro? Ou não está claro que eu começo do versículo 1, se não estiver claro. Está claro ou não está claro? Então, cadê a salva de palmas ao Senhor que nos ensina a viver corretamente, como nos ensina a sua palavra? Mas não parou não. O tema hoje, entendendo Romanos 6, verso 15. Romanos 6,15. Que diremos, pois? Havemos de andar na carne? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Digam todos, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Está claro, né? Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração a graça e ao apostolado, ou seja, a forma de doutrina a que fostes entregues. Quem recebe? A forma de doutrina a qual fomos entregues é Romanos 1,5, é a graça e o apostolado. Não tem outra forma de doutrina. Está claro ou não está claro? Romanos 6,18. Serão libertos do pecado, talvez um dia, quem sabe, amém? Romanos 6,18. Cadê a caneta? Fostes, não é sereis. Oh, Paulo não se cansa de dizer que nós já morremos, que já fomos. Ele não se cansa, ele faz questão de deixar claro, para deixar bem claro. O padre foi lá e traduziu, o João Ferreira de Almeida é um padre, ele traduziu a Bíblia, tudo clarinho, mas eles não vivem a Bíblia. Eles vivem de tradições, criaram, inventaram tradições. Você não acha que lá em Corinto, em Roma, na Galácia, em Colosso, em Filipos, você não acha que lá quando Paulo congregava tinha estátua da Maria, da Fátima, do São Judas Tadeu? Você não acha que onde Paulo congregava tinha estátua lá dentro, irmão? Você acha que tinha, irmão? Tinha ou não tinha? Claro que não, né? E por que lá tem? Porque engraçado essas coisas, né? Você não acha que Paulo fazia sinal da cruz, né? Você acha que Paulo fazia sinal da cruz? Você acha que o Paulo falava Santa Maria, Mãe de Deus? Se Paulo diz para Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Há um só Senhor, Efésios 4:5. Um só Senhor, não existe senhora. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 43:10. Fora de mim não há Salvador. Eu sou o Alfa e o Ômega, o único. Aonde arrumar a Senhora, hein? Deus de toda glória. Eu não acredito que quem traduziu a Bíblia não leu a Bíblia. Eu não acredito que quem traduziu a Bíblia não ensina a Bíblia. Tem alguma coisa errada que não está certa. Traduziram a Bíblia e não ensinam a Bíblia. Traduziram a Bíblia e não pregam a Bíblia. Não tem coisa errada nisso aí, não? Ou só eu que percebo isso? Romanos 6,18. Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem, Romanos 6,19, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza da iniquidade, para a iniquidade, assim, olha como que o crente deve viver, o Filho de Deus. Romanos 6,19, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Romanos 6,22. Mas agora, mais uma vez ele fala, né?
Libertos do pecado, como é que nós estamos? Eu acho que o pastor nunca mais vai chamar ninguém de pecador, né? Eu acho que o padre também não vai mais falar Ave Maria, rogai por nós pecadores, porque ele está ouvindo essa pregação, né? Ele está ouvindo esse ensino. Ele está lendo na Bíblia dele o Romanos 6, né? Ele está lendo o Romanos 6, então eu acho que ele vai se converter a Cristo de verdade, né? Eu acho que vai deixar a Maria, o José, o João de lado para pregar Jesus Cristo, né? Porque a questão não é Maria. A questão não é a Maria. A questão é não pregar a Cristo. E pior que não pregar a Cristo é colocar Maria no lugar dele. Uma vez eu passei em frente à igreja católica, e me desculpa, devia ter tirado foto, não vou esquecer nunca mais. Passei em frente à igreja católica, tinha uma faixa com uma heresia enorme. Não dá para esquecer. Passei em frente à igreja católica, tinha uma faixa com uma heresia enorme. Pede para a mãe que o filho atende. Vocês traduziram a Bíblia e está dizendo para o povo que a mãe é mais importante que o filho, que é Cristo. Está ensinando a pedir para a mãe que já morreu e está morta ainda, pois não ressuscitou. Você está ensinando a pedir para uma morta, que se pedir para uma morta, ou ela não morreu. Morreu ou não morreu? Morreu. João ressuscitou? Não. Paulo ressuscitou? Maria ressuscitou? E como é que ensina a pedir para quem está morto? Bíblia Católica. Bíblia Católica. Bíblia Católica. Eu não tenho nada contra os católicos. Eu tenho contra a mentira. Eu tenho contra enganar os filhos de Deus. É isso que eu tenho contra. Eu não tenho nada contra o católico. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho contra a mentira. Contra a heresia. Contra o ensino errado, aí eu tenho. Porque, lendo a Bíblia Católica, eu conheci a verdade. Então não dá para ficar quieto quando eu ouço ensinar os meus irmãos católicos a mentira. Aí eu não posso ficar quieto. Porque eu já li a Bíblia Católica. Deixa eu terminar aqui. Romanos 6. Eu não tenho nada contra o católico, hein? Por favor. São meus irmãos em Cristo. O Jesus que morreu por mim e me salvou, morreu por eles e salvou eles também. O problema é que eles têm que abrir os olhos porque estão ouvindo mentira. Ao invés de viver da verdade, estão vivendo de tradições. Não estão dando pão vivo, estão dando pão velho, pão embolorado. Aí eu não posso ficar quieto, né? Não dá para ficar quieto. Quem me entende? O Espírito Santo me entende, é Ele que me inquieta para falar. Porque Ele quer abrir os olhos dos filhos de Deus. Amém? Os católicos são filhos de Deus. Jesus morreu por eles. Mas antes de morrer tem que aprender, tem que entender que não é Maria, é Jesus. Não existe senhora, Senhor. Alô, está aqui, ó, Bíblia Católica. Efésios 4:5. Há um só Senhor. Você sabe o que é um só? Na língua portuguesa, você sabe o que é a do verbo existir, haver. Há um só Senhor. Pelo amor de Deus, não pode colocar concorrente com Jesus, né, irmão? Me dá um sinal quem entende o que eu estou falando aqui. Não pode colocar concorrente com Jesus, né? Isaías 42:8, Bíblia Católica. Diz o Senhor, eu sou o Senhor, a minha glória não dividirei com ninguém, nem o meu louvor com as imagens de escultura. Isaías 42:8, Deus não divide sua glória, tira Maria da sua vida e coloca Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por você, foi Ele que perdoou seus pecados, foi Ele que te deu a vida eterna, e a Ele toda a honra e glória. Se você é um filho de Deus, o Espírito Santo fala com você. Se você é ovelha mesmo, o Espírito Santo fala com você. Quem morreu por você foi Jesus, não foi Maria, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Quem te deu a vida eterna foi Jesus. A glória é para Jesus e para mais ninguém. Oh, Deus não está sendo claro ainda. Vamos terminar com Romanos 6:22. O tema hoje está sendo
entendendo Romanos 6. Para quem fala que eu só leio um pedacinho, estou lendo o capítulo inteiro de Romanos 6. Romanos 6, 22. Mas agora, como é que nós estamos? Libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Diga graças a Deus. Alô, você vê Paulo falando de Maria aqui? Para de comer pão velho, irmão. Aqui tem pão novo para você. Pão do céu. Joga fora o pão embolorado. Joga fora, diz o Senhor, o maná que criou bicho. Joga o maná estragado fora. Coma o verdadeiro maná do céu. O pão do céu. Não o pão que os homens te dão. O pão do céu. O pão do homem está estragado. O pão do homem está embolorado. O pão do homem está envelhecido. Cheio de heresias. Joga o pão do homem fora. E fique com o pão de Deus. Quem pode falar amém? Para terminar, em 2 minutos no máximo, 1 minuto. Romanos 6, 22. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Andar na carne vai morrer, não tem para onde fugir. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Maria, Nossa Senhora, amém? Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu penso que está claro, hein? Eu não sei porque colocaram a Maria no meio disso aí. Eu não sei porque colocaram a Maria no meio. Traduziram Efésios 4, 5, que diz que há um só Senhor, coloca a Maria e a chamam de Senhora. Como se não bastasse, entre aspas, oficializaram a padroeira do Brasil. Não a minha. Não é Nossa Senhora. É deles, Senhora. Nosso Senhor, Jesus Cristo, o ressuscitado. Aquele que no seu manto e na sua coxa tem o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perante a igreja, perante o Pai e perante os anjos. E a igreja diga amém. Amém. Graça e paz e até a próxima, até domingo. Não coma pão embolorado.